Em estudos anteriores, consideramos a lei de Deus e vimos que ela é uma expressão do caráter divino, uma expressão do amor de Deus que também foi revelado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Veremos agora sobre o selo de Deus que está na lei do Senhor, no quarto mandamento. Como numa assinatura, o selo também identifica a autoridade que faz uma lei ou baixa um decreto. No quarto mandamento, e somente nele, o autor da lei se identifica, declarando que é o Criador dos céus e da terra. O final do quarto mandamento assim reza: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20, versículo 11. A Escritura diz mais: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 6 e 9. Quando a terra saiu das mãos do Criador, era extraordinariamente bela, enfeitada por montanhas, colinas, por planícies entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. O solo todo era fértil e produzia pujante vegetação. Não havia pântanos nem desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores enchiam os olhos de beleza e de satisfação. Tudo era perfeito na obra da criação. Depois de criar as plantas, aves e animais, Deus trouxe à existência o homem, formado à sua semelhança. Deu-lhe uma companheira para viverem em amor. Em 6 dias foi completada a grande obra da criação. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então diz o autor sagrado: Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Ao dia do sábado, Deus deu uma tríplice distinção: a de ser o dia em que ele descansou, o dia que abençoou e o dia que santificou. Como está escrito, descansou nesse dia, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Desde a criação, o 7º dia foi destacado dos demais da semana pelo próprio Criador. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos. Tudo era perfeito, digno de seu divino autor. E Deus descansou não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, e com as manifestações de sua glória. Tendo dado o seu exemplo, o Senhor Deus nos diz a nós: o 7º dia é o sábado de descanso. O Sagrado Livro diz também que Deus abençoou o dia de sábado. Na verdade, amigos, grandes bênçãos estão envolvidas na observância do sábado, e Deus deseja que esse dia seja um dia de gozo para nós. Na Bíblia, o sábado e as bênçãos que vêm junto com o sábado são claramente para toda a humanidade e não somente para os israelitas. Em Isaías 56, diz o seguinte: não digo estrangeiro, o Senhor me apartará do seu povo, nem digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Mas os estrangeiros que abraçarem meu sábado, aos eunucos que escolherem este dia, eles abraçam a minha aliança. Eu os levarei para a minha casa e lhes darei um nome melhor do que filhos e filhas, porque a minha casa seja chamada casa de oração para todos os povos. Assim nós vimos que Deus deseja compartilhar sua bênção conosco, com todos nós. E ao aceitarmos o sábado, nós entramos num profundo relacionamento com Deus. E usufruímos, portanto, de todas as bênçãos que Ele deseja nos dar. Deus santificou o 7º dia. Ele é o santo sábado do Senhor nosso Deus. Foi separado dos demais para fins santos. Resumindo a origem do sábado, podemos dizer: ele foi ordenado no Éden, no fim da semana da criação, e foi o dia de guarda para o homem antes mesmo que a lei fosse proclamada no Monte Sinai ao povo hebreu. O sábado não é uma instituição nova. Ele vem do princípio do mundo. Deve ser lembrado e observado como memória da obra do Criador, um verdadeiro monumento da criação desde o Éden.
Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por isso que são adoradores do Deus que fez os céus e a terra, isto é, do único verdadeiro Deus. Caso o sábado tivesse sido mundialmente lembrado e guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Todos os mandamentos dados por Deus devem ser observados. O sábado, inclusive. Porém, no concernente ao sábado, foi usada uma expressão: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta lei foi promulgada no Sinai, embora o sábado já fosse conhecido e fosse observado, conforme lemos no próprio livro de Êxodo, anteriormente à promulgação da lei no Monte Sinai. Este lembra-te foi necessário porque o homem, ao guardar o sábado, está guardando um dia. E há a possibilidade de esquecer desse dia. O sábado é um dia como qualquer outro. Pode chover, fazer sol, em outros países pode nevar. Não é um dia diferente. Mas ele é diferente na motivação da guarda dele. Ou seja, nós paramos com as atividades seculares e então, reunidos como amigos, como irmãos, nós nos lembramos de que somos filhos de Deus, que fomos criados à sua imagem e semelhança. E nos lembrando disso, nós somos mais humanos, segundo o que diz Paulo. Somos uma nova criatura, criados por Jesus Cristo. Quando Deus deu os 10 mandamentos no Sinai, fez o dever de santificar o sábado uma parte do decálogo eterno. E enquanto vigorarem os 10 mandamentos, estará em vigor também o sábado. O sábado, ordenado pelo 4º mandamento, é o selo de Deus, pois revela sua autoridade como Criador e o seu domínio sobre o céu e a terra. O sábado é chamado sinal entre Deus e seu povo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, versículo 12. No livro de Apocalipse, esse sinal é chamado selo. Muitos têm dúvida a respeito de qual dos dias da semana é o sétimo. As Escrituras esclarecem, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 10. Alguns talvez pensem que Deus não faz questão de qual dia guardamos. Guardar 1 em 7, afirmam, é o bastante. Contudo, é claro em ensino das Escrituras que o dia de guarda é o 7º dia da semana. E o 7º dia da semana é o sábado. Este assunto tem suprema importância, visto que Deus requer que observemos todos os seus mandamentos. Não fosse assim, e não teria dito, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. São Tiago 2, versículo 10. Deus deu aos homens 6 dias nos quais trabalhar e requer que seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias a isso destinados. Se guardarmos 9 mandamentos e falharmos na guarda do sábado, seremos culpados de violar todos. Há uma bênção na observância do sábado. Lemos no Sagrado Livro: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Uma das melhores maneiras de lembrar-se do sábado e santificá-lo é a adoração de Deus no seu santuário. É ir à igreja para o culto sabático. Obras de misericórdia, de beneficência, são lícitas no dia de sábado. Jesus curou enfermos no sábado. Para santificarmos o sábado, não devemos permitir que nossa mente se ocupe com coisas seculares nesse santo dia, tais como negócios, assuntos profissionais, viagens, etc. O sábado é o tempo ideal para visitarmos outros e falar-lhes do amor de Deus.
A contemplação e estudo da natureza nos elevam a Deus, seu autor, e operam maravilhas no espírito tanto da criança como do adulto. Nas florestas e bosques se obtém uma suave sensação de repouso e alívio. Assim, o sábado se torna um refrigério, um repouso, uma bênção para os que o guardam. A razão para se contar o início de um dia ao pôr do sol é uma razão bíblica. Desde o início da história humana, o dia da criação, segundo o relato bíblico, não é? O dia começava, não é, na parte escura, chamado tarde, e terminava na parte clara. Foi assim nós encontramos em Gênesis 1 e 2, não é? E foi assim através de toda a Bíblia. Essa é a maneira como se contava o tempo, não é? De pôr do sol a pôr do sol. O sábado será guardado na nova terra. E será, diz a Escritura, que de uma lua nova até a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. Na nova terra, os salvos estarão para sempre com o Senhor. E ali, como vimos, será observado o sábado em reconhecimento do fato de que Jesus nos criou e nos salvou. Não é maravilhoso, amigos, pensar no grande dia de encontro com Cristo? O seu convite a nós hoje é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confiemo-nos a Jesus e acharemos descanso. Sim, nos braços de Cristo estaremos seguros.